O tema nosso hoje é como identificar elementos rurais na eclesiologia urbana. Eu li algum tempo atrás uma frase do Ray Beck que fez muito sentido para mim. Ele dizia o seguinte, aspas, temos vivido na cidade com sociologia e ferramentas urbanas, mas com teologia rural. Precisamos de uma teologia tão grande quanto a nossa cidade, tão urbana quanto nossa sociologia e missiologia. Eu não sei exatamente como é que você pensa sobre esse assunto, se alguma vez você já parou para considerar o fato de que uma adequação precisa acontecer na cidade quando ela vem de a sua herança é uma herança rural. No Brasil, eu acredito que nós estamos passando por essa transição de uma forma muito forte, né? Cada vez mais nós somos desafiados no contexto urbano a responder questões que nossos pais não tinham. Eles não precisavam lidar com as questões que nós hoje temos lidado, mas essas questões estão aí presentes agora e elas precisam ser respondidas. E a forma de fazer pastorado pode ser que esteja sofrendo uma defasagem, porque nós não sabemos exatamente como adequar a mensagem bíblica, teologicamente correta e fiel, com essas exigências acadêmicas e sociológicas que nós temos hoje, quando se trata da igreja na cidade. E por diversas vezes eu já introduzi esse tema nas classes de missão urbana, provocando os alunos, pedindo para que os alunos pudessem me dizer, gastar um tempinho, refletindo sobre como é que eles viam isso. E eles entendiam o ponto e vários alunos me deram respostas muito boas. Eu queria citar algumas delas. A primeira resposta que eu queria citar é que eles disseram a mentalidade rural de igreja tende a construir uma visão de distanciamento e isolamento, como se fosse esse tipo de colônia que se sente ameaçada com a chegada de um estranho, que se torna imediatamente suspeita. Achei muito legal essa colocação de um grupo de alunos, né? Porque é isso mesmo que acontece, né? Num contexto rural, praticamente você não vai ter entre aspas, aí, os bichos grilos, né? Você não via jovens tatuados chegando na igreja, usando piercing, né? E com tipo de músicas. As músicas eram mais ou menos convencionais e conhecidas, né? E aí, de repente, na cidade grande, quando chega o estranho, ele passa a ser imediatamente suspeito se a igreja não tem uma compreensão de que ambiente é que eles estão ministrando. Segunda coisa, eles disseram, saímos de igrejas com modelo fechado e os seminários reforçam esta eclesiologia. Concordo plenamente com essa afirmação deles também, porque eu acho que o problema nosso eclesiológico tem a ver com o desafio, com a própria formação do seminário. Boa parte dos nossos alunos, eles vêm também do contextos rurais e agora eles são introduzidos e colocados no ambiente urbano. Como responder a essa questão, as provocações, os desafios que nós temos para a cidade. Terceira coisa, eles disseram, os modelos departamentais não se adequam às cidades. Os programas não são adaptáveis à vida urbana. Horários, métodos, sociedades internas precisam se adequar. Bem, você não precisa concordar com a primeira frase, que os modelos departamentais não se adequam às cidades, mas você vai ter que concordar com a afirmação de que os programas nem sempre são adaptáveis na questão do tempo, do método, para a cidade grande, né? As sociedades internas precisam sim se adequar. Quarto, os temas das mensagens precisam ser mais contemporâneos, atingindo o ser humano na cidade atual. Considerando que a sociedade tende a ser excludente e distante, seria melhor se a igreja fosse construída em torno de grupos pequenos e que o pastoreio fosse realizado dessa forma. Bem, você não precisa concordar com a afirmação que eles fazem aqui, esse feedback que os alunos deram, mas pelo menos pode parar e pensar nesse conteúdo, não é mesmo? Realmente considerar que a sociedade ela precisa de uma adequação do modelo pastoral. Quinto, essa é uma resposta um pouco mais longa, eles disseram o seguinte, por trazermos uma mentalidade rural
confundimos histórico com revelado e temporal com eterno, forma com conteúdo. Uma igreja fiel, ela o é não por causa da sua estrutura antiga, mas por causa da sua teologia bíblica. Quando a igreja acredita que a cultura religiosa precisa ser preservada e que as pessoas precisam se adaptar sem nenhuma contextualização em suas estratégias, tal igreja pode perder sua relevância e contemporaneidade. O objetivo não é necessariamente extinguir estruturas e modelos, mas reinterpretá-los, reinventá-los à luz de uma nova realidade sociológica e com uma discussão mais ampla na eclesiologia. Bem, o que você acha sobre esse aspecto aí? Deu para ver? Se ficou muito denso, de repente você pode voltar aí o vídeo e dar uma olhadinha nas respostas um pouco anteriores aí, porque de repente você precisa retomar isso aí, né? Mas é sério essa questão de quando a cultura religiosa, ela acha que ela precisa ser preservada, né? As pessoas dão valor teológico a coisas que são formas, que são temporais, coisas que foram criadas por um determinado tempo. Por exemplo, se você falar em escola dominical, você teria coragem de tirar a escola dominical da sua igreja? A resposta imediata vai ser não. Eu também não tenho, né? Mas você tem que lembrar que a escola dominical é um fenômeno muito recente. Foi criado em Gloucester, na Inglaterra, com Robert Raikes, em 1783. Então, é um elemento novo quando foi introduzido, né? Os pequenos grupos que nós estamos hoje dando tanto valor, né, para alcançar a cidade grande, eles não são necessariamente novos. Biblicamente, você já vai ver os pequenos grupos se reunindo e fazendo essa abordagem, né? Vamos lá. Mais uma resposta dos alunos. O sistema fechado e inflexível pode impedir o avanço. O que você acha disso aí? Lamentavelmente, o novo é quase sempre negação do velho, e isso assusta os conservacionistas ou conservadores. Entretanto, só os métodos podem ser mudados tantas vezes quanto forem necessários. Só não é possível negociar os fundamentos nem a base da nossa teologia, que é a palavra de Deus. Está vendo o negócio do sistema fechado e inflexível? O sistema fechado e inflexível, ele pega a teologia, ele acha que a teologia é a liturgia, que a teologia é a forma, que a teologia é o método, e isso não vai funcionar. Eu cresci numa igreja que a coisa mais revolucionária que eu já tinha visto era o flanelógrafo, né? Hoje, se você usar o flanelógrafo para dar uma aula de escola dominical, muito provavelmente você não vai atingir a nova geração que está trabalhando com sistemas muito mais modernos de educação, né? As escolas modernas estão trabalhando com outras abordagens. Então, é uma coisa importante para a gente considerar. Sétima resposta que eles deram. A igreja pode construir uma mentalidade de gueto, olhando para as necessidades de fora, das pessoas de fora como oponentes e não como pessoas para serem amadas e cuidadas. Na zona rural, somos pastores de um determinado segmento estratificado, mas na cidade, somos pastores de pessoas secularizadas, com mentalidade plural e alternativa, vivendo com diferentes formas de ver e interpretar a vida. Precisamos de uma teologia bíblica firme, de uma boa apologética cristã, para lidar com as diferenças sem perder a capacidade de cuidar e amar. Essa coisa da igreja gueto, né? Igreja isolada, afastada, foi colocada com muita propriedade aqui pelos alunos, né? Nós podemos, sim, criar uma igreja que se isola das necessidades da cidade. Nós nos tornamos tão distanciados, tão fechados em torno de nós mesmos, tão ensimesmados, né? Tão sem abordagem com o mundo que a gente fica isolado mesmo, né? Oitavo ponto. Aí, todo esse feedback que eu recebi aqui, gente, obviamente os alunos não escreveram tudo isso aí. Eles traziam um outro lampejo e eu fui organizando as ideias e isso aqui são ideias que eu organizei, tá? A igreja de zona rural não sofre grandes transformações. Por isso as mudanças raramente precisam acontecer. No contexto urbano, a sociedade encontra-se em constante mudança. Quando a igreja chega num contexto urbano com dificuldade de repensar seus modelos, corre o risco de se tornar inadequado e irrelevante. Desculpa. Oitavo ponto. E como se adaptar num contexto de tantas exigências quanto, por exemplo, ao tempo?
Muitos programas eclesiásticos servem apenas para ocupar o tempo, sem objetividade e qualidade. Precisamos refletir de como podemos fazer menos com mais qualidade. Antigamente, as agendas das nossas igrejas eram sobrecarregadas. Eu lembro no meu início de pastorado que a gente tinha culto todos os dias. Todos os dias a gente tinha um culto numa casa, um culto numa outra, culto de doutrina, culto de oração. A semana inteira estava totalmente ocupada de cultos, de vários eventos que a gente tinha na igreja, né? Como é que hoje a gente pode fazer? Que dinâmica seria mais apropriada para o contexto que a gente vive? 10º, quanto à didática, as novidades demoram mais a chegar às periferias e zonas rurais. Em contrapartida, nos modelos pedagógicos atuais, a igreja é pressionada a encontrar formas mais contemporâneas e atraentes para comunicar o conteúdo de forma eficiente às próximas gerações. As futuras gerações estão assimilando o conteúdo com os métodos que aplicamos? Essa é uma coisa complicada. Será que os nossos filhos, que tipo de educação eles estão recebendo? Como é que a gente pode transformar a nossa educação cristã numa coisa mais efetiva, que seja mais assimilável pelos nossos filhos? Eles que estão indo para as escolas seculares, algumas boas escolas, com boas metodologias, estão discutindo métodos, não estão discutindo conteúdo, né? E aí, como é que a igreja fica? Ou a igreja faz uma adaptação, ou então ela vai se distanciar. Daqui um pouco, nossa estratégia, nossa abordagem, ela é tão complexa que ela não consegue traduzir a fé cristã de uma forma relevante e apropriada para os nossos filhos. Então, nós precisamos entender isso aí. Eu gosto muito de contar uma historinha sobre o perigo da tradição. Uma certa jovem casada, certa mulher, ela um dia ouviu do marido dela uma pergunta que a surpreendeu. Ela gostava de fazer pernil assado e era um dos pratos que o marido mais apreciava e ela gostava de fazer também. Ela tinha aprendido essa receita com a sua família. E um dia o marido dela perguntou para ela: bem, por que quando você vai fazer o pernil, você só faz metade do pernil e você não faz um pernil inteiro? Ela nunca tinha parado para pensar naquilo. Ela disse: eu não sei. Eu sempre aprendi com minha mãe que era para fazer assim. Ela sempre cortava o pernil e assava. Vou perguntar para a mamãe. Perguntou para a mãe disse: eu não sei. Foi assim que eu aprendi com a avó. E vamos ligar para a avó para saber por que a avó sempre fez um pernil pela metade e nós imitamos o que ela faz até hoje. E ligaram para a avó e a avó achou muito engraçada a pergunta, riu e disse: filho, não, olha, esquece. A questão era o seguinte: quando nós estávamos lá na roça, nós tínhamos o nosso forno, ele não era um forno que comportava um pernil inteiro para assar. Então nós tínhamos um forninho muito pequenininho e eu tinha que cortar o pernil para fazer só metade, porque era o que cabia no forno. Não pode fazer o pernil inteiro, não tem problema nenhum, tá tudo ok. Essa historinha, ela é muito interessante, porque às vezes a gente repete os modelos sem nunca perguntar: esses modelos são aplicáveis? Eles são relevantes? São contextualizados? Isso aqui realmente faz sentido? Nem sempre, tá? Vamos lá, mais um ponto, né? Eles falaram o seguinte: o modelo representativo, que é o modelo presbiteriano, né? E essa aqui foi a resposta de alunos de seminários presbiterianos. O modelo representativo pode ser moroso, burocrático e pouco participativo. Seria possível repensar o modelo? Qual o risco de eliminar os paradigmas atuais e adotarmos um novo modelo? Não nos assusta pensar que podemos desconstruir o que se conhece e não ser relevante o modelo alternativo? Como lidar com essa dialética? Se mudarmos o modelo representativo, podemos ser chamados de presbíteros, igreja presbiteriana? E se as igrejas congregacionais adotarem e criarem um conselho deliberativo e eleger presbíteros para a igreja, já vi igrejas batistas que são congregacionais fazendo isso, ela não perderia a sua identidade? Bem, tudo isso aí são coisas para a gente poder pensar, né? Então vamos lá. Eu vou tentar sintetizar isso aqui, identificando o que eu acho que são os elementos rurais
nas igrejas urbanas, né? Ou seja, quais são os elementos rurais que estão na nossa eclesiologia atual? Vamos lá. Diante de tantas possibilidades, idas e vindas aí, questionamentos, nós achamos que era interessante avaliar algumas coisas, né? O problema da eclesiologia urbana não é tão evidente em igrejas que já nasceram com DNA urbano. Eu acompanhei várias igrejas que foram plantadas em contextos urbanos, né? E lá no Rio de Janeiro, vi várias igrejas sendo plantadas assim, a Igreja da Barra, Pastor Badu, a Igreja de Ipanema, vi a Igreja Chácara da Primavera sendo plantada assim. São igrejas que já nascem com DNA urbano. Então elas não têm essa carga, mas muitas igrejas são antigas e muitas igrejas estão muito próximas dessa questão urbana, né? Então, igrejas neopentecostais, por exemplo, elas não têm essa luta de fazer essa mudança, né? Por quê? Porque elas já possuem no DNA delas essa visão de uma eclesiologia urbana, já foram apropriadas, já nasceram tentando dar resposta no ambiente em que elas viviam, né? Elas não tiveram que fazer a transposição. Mas vamos lá. Primeiro elemento que eu acho que pode ser um elemento problemático na eclesiologia urbana é a questão da inflexibilidade no horário dos programas. Deixa eu tentar falar isso aqui. Na cidade, as pessoas têm um tempo diferente das pessoas da zona rural. Os horários delas são mais alternativos. Na zona rural, os horários são determinados pelo ciclo da vida, né? As pessoas dormem cedo e elas também acordam de madrugada. Nas grandes cidades, muitos fazem turno de trabalho, né? Muitas empresas, fábricas, têm 3 turnos. Quem trabalha em hospitais trabalha 3 turnos, né? São pessoas que trabalham de madrugada, né? Trânsito, gente que trabalha em restaurante, professores dão aula à noite, né? Cursos, MBA, pós-graduação, tudo isso pode levar uma pessoa que está aí na fase inicial, pode levar uma pessoa a ter assim, rapaz, muito pouco tempo, né? Trabalhar mais do que 80 horas semanais. Eu lembro quando era jovem que eu fazia faculdade e trabalhava na igreja, estudava e tinha que fazer visitas e tinha que pregar nos cultos à noite e fazer visitas à noite. Então, assim, era muito fácil pegar aí 70, 80 horas de trabalho por semana. Cidade grande ela tem uma pegada diferente, né? Não deveria ser esse um fator a ser considerado nas programações da igreja na cidade? Poucas igrejas repensam seus horários e isso pode ser um problema. Eu tentei trazer o culto da nossa igreja aqui na manhã, o culto da manhã, para um horário um pouco mais tarde, né? Nosso culto era 9h30, mas a nossa igreja é uma igreja jovem, as pessoas no domingo, elas normalmente querem acordar um pouco mais tarde, e eu vi a igreja católica fazendo uma missa ao meio-dia aqui, e assim, eles tinham uma missa às 8 horas da manhã, e a missa era muito pouco frequentada, eles foram para meio-dia, e a moçada toda foi, né? Então, nós fizemos um culto, nosso culto agora começa às 11 horas, mas eu conheço igrejas na zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo, que o culto é 11h30, a igreja da Gávea é assim. Eu conheço a igreja de Curitiba, presbiteriana, a primeira igreja lá, que o culto dela é 11h15, né? Então, assim, é um negócio com horário bem diferente. E o horário da noite? Se você mora numa cidade mais interiorana, provavelmente você não vai ter nenhum problema com o horário da noite, 19, 30 horas. Mas se você mora numa cidade grande, por exemplo, a minha igreja, ela fica numa zona central de Anápolis. E quando é uma zona comercial, quando chega à noite, aquelas ruas são desertas. As pessoas para estacionarem o carro, para andarem no escuro até a igreja, 100 metros, é um negócio complicado, né? Nós tínhamos estacionamento, mas o estacionamento não era o suficiente. Então nós trouxemos nosso culto. E outra coisa, as crianças, o culto começava às 19h30 horas, terminava às 21 horas, as pessoas ficavam conversando, saíam de casa às 21h30, tinha que dar lanche para as crianças, e colocar as crianças para dormir 10h30, 11 horas da noite. Então nós trouxemos para uma hora antes, e isso para tentar fazer uma adequação de horário, né? E um dos modelos, uma das igrejas mais interessantes que eu vi nessa adequação de horário foi numa igreja que eu preguei quando era seminarista.
em Campinas. Eu fui pregar nessa igreja chamada São João da Cristina, na Zona da Mata, em Minas Gerais, ali perto de Machado. E eu fiquei impressionado com porque era uma igreja muito grande, de 400 membros, uma igreja belíssima, num morro, num lugar maravilhoso. E o culto lá, pasmem vocês, ele começava às 14 horas e terminava às 17h30. Culto, escola dominical e culto. Aí, você teria coragem de fazer um culto às 14 horas, começando às 14 horas e terminando às 17 horas? Impensável no contexto urbano, pelo menos na minha realidade é impensável. Mas lá foi o que funcionou. Por quê? As pessoas ali eram agropastoris, né? Elas mexiam com agricultura, né? E aí tem que acompanhar o ciclo. O animal, ele precisa, você precisa separar o bezerro da vaca para dar leite no outro dia, né? E você tem que tirar o leite da vaca cedinho, né? Para liberar o bezerro para ir mamar e acompanhar a mãe o dia inteiro. E aí acontecia, eles acordam 4, 5 horas da manhã, tiram o leite, já tomaram café, quando chega às 10 horas, 10h30, estão almoçando. Tiram a soneca, quando é 14 horas já é tarde para eles. Então eles vão à tarde, estão bem descansados, e às 17 horas tem que voltar, porque tem que prender os bezerros para no outro dia também tirar o leite novamente. Estão entendendo a lógica? E achei fantástico, porque uma igreja do interior, uma igreja de zona rural, conseguiu identificar o que era mais apropriado. Qual é o problema da gente mudar o horário dos nossos cultos, né? Essa inflexibilidade pode se tornar um problema até para as pessoas participarem. Por exemplo, reunião do conselho. Existem muitas igrejas, e eu não critico nenhuma delas, porque cada uma tem que encontrar a sua própria abordagem, mas muitas igrejas fazem reunião do conselho no sábado, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite. Eu não faço isso aqui na minha igreja. Eu entendo, na minha realidade, que, que o sábado é o único dia que os meus presbíteros e diáconos têm de folga, honestamente falando. Por quê? Porque a semana inteira eles trabalham, né? E no domingo, eles vão para a igreja, eles vão participar da igreja. Se é um diácono, 10 horas da manhã está lá para o culto que vai começar. Aliás, chega às 9 horas, porque tem escola dominical às 10 horas, e o culto é às 11. Então eles chegam cedo, é um turno pesado. Eu vou trazer uma programação no sábado de manhã para eles. Eu acho que sábado de manhã é o dia deles fazerem as coisas deles, ter as atividades. É assim com a minha agenda também. Eu trabalho todos os dias da semana. Chego no sábado, eu não estou querendo trabalhar. A não ser que eu tenha um acampamento, um evento e tal, né? E eu sempre trabalho, um casamento, mas não é. Sábado de manhã eu quero um tempo para mim. E eu marquei um culto, a nossa reunião do conselho, às 18h30 da terça-feira. Por quê? Porque as pessoas já vêm direto do trabalho, não tem que ir em casa, tomar banho e sair mais cedo do trabalho, aquela correria, enfrentar trânsito. E ali eu preparo, eu compro uma pizza, preparo um lanche para eles e eles comem conosco e participam. E isso é o adequado. Quando é 21 horas da noite, na maioria das vezes, nossa reunião já encerrou, 8h30, com a graça de Deus, nossa reunião já encerrou e a gente caminha e libera as pessoas. É sempre muito bom, pelo menos tem sido bom até aqui, né? Se precisar mudar de novo também a gente vai mudar, porque é uma adequação, né? Segunda coisa, segundo elemento que eu acho que é o elemento rural, que a gente tem que pensar no contexto urbano, né? É a inadequação de modelos eclesiásticos e pastorais. Aqui vai entrar numa área bem sutil, bem complicada. Mas as estruturas eclesiásticas foram montadas tendo em vista a realidade rural. Seria este o modelo a ser transposto para a cidade, sem nenhuma análise crítica para aplicar à cidade? O bom pastor da fazenda, como é que era? Era um pastor visitador, ele tomava 5, 6, 7 cafés por dia, com pão de queijo, né? E era isso que ele devia fazer. E tinha os cultos no meio de semana, os pontos de pregação e tudo. Esse é o modelo que nós devemos adotar? Como é que nós hoje visitamos uma pessoa, uma mulher, por exemplo, numa terça-feira à tarde, ou uma família, terça-feira à tarde, ou numa quinta-feira à tarde? Como é que seria possível isso? Está vendo como não se adapta o modelo para nós? Talvez a gente possa visitar os homens, né? Seria mais apropriado no seu ambiente de trabalho, mas nem todos podem receber a gente no ambiente de trabalho, né? Nem todos são patrões. Nem todos têm flexibilidade de horário para parar ali e a gente bater um papo de meia hora, 15 minutos, né? Talvez eles possam nos receber nos escritórios, se puderem, assim, uma coisa um pouco mais rápida,
mais efetiva, e aí eles possam fazer essas coisas aí de uma forma mais efetiva, não é mesmo? Mas a maioria deles tem dificuldade de nos receber. Então, como é que nós vamos adequar isso aí? Como vamos encontrar, né? É conhecido que os pastores neopentecostais não fazem visitas. E as igrejas deles crescem apesar disso aí. Óbvio, não estou aqui advogando o fato de não fazer visita, pelo contrário, eu sou pastor visitador, eu gosto de visitar as ovelhas, né? Sou ovelheiro. Mas o que aconteceria? As igrejas pentecostais elas sofrem o que a gente chama de impessoalidade, né? Mas quais seriam os riscos e benefícios de uma nova abordagem? É uma coisa para a gente pensar. Terceiro elemento que eu queria considerar com vocês é a inadequação do conteúdo da mensagem. Deixa eu tentar colocar aqui. Eu creio que pessoas que vivem na zona rural possuem perguntas diferentes de um homem que está vivendo um contexto urbano. Isso não deveria ser levado em consideração por nós ao prepararmos as nossas escolas dominicais, ao prepararmos os nossos sermões? Será que nós não deveríamos traduzir a mensagem com aplicação contemporânea, levando em conta as condições atuais dos ouvintes, né? Existe um método de educação hoje chamado PBL, Problem Basic Learning. Isso é muito aplicado na faculdade de medicina, pelo menos aqui em Anápolis é o método que eles usam, que eles levam os alunos para observar, fazer a anamnese de uma pessoa enferma, de um paciente, e aí eles fazem o diagnóstico e depois eles fazem o prognóstico. Quando eles fazem o diagnóstico e tudo, aí eles vão estudar o problema daquela pessoa a partir do problema que eles enfrentaram aqui. Então, o problema é que os leva a estudar e a ver que tipo de tratamento seria mais adequado, qual abordagem seria mais adequada e qual diagnóstico e prognóstico que essas pessoas teriam, né? Como é que nós podemos, por exemplo, tratar disso nas nossas igrejas que vivem hoje pressionadas por questão, por exemplo, do divórcio, que era uma coisa bem rara no contexto rural, né? A educação, a questão da mobilidade urbana, de terem que sair de um lugar para outro, a questão de gênero, que os nossos filhos estão sendo bombardeados aí, né? Os nossos filhos e nós sendo bombardeados por um contexto subjetivista, relativista, pluralista, né? As tarefas domésticas, né? Hoje está acontecendo muito de maridos e mulheres trabalharem em horários diferentes, né? E às vezes o pai cozinha, né? O pai participa da vida doméstica porque precisa participar, né? Isso seria impensável no contexto urbano, onde os modelos os papéis já estavam tão claramente definidos, né? Como comunicar os ideais cristãos nesse momento de tanta mudança? Quando eu penso no conteúdo da mensagem, óbvio, eu sempre vou naquele texto de Marcos 4,33 de Jesus. A Bíblia fala uma coisa interessante. Com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra conforme permitia a capacidade de seus ouvintes. Olha que coisa interessante que Marcos registra sobre Jesus, Marcos 4,33. E que tal aquela de Paulo, quando lá em 1 Coríntios 9, versículo 20 a 21, ele fala: procedi com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja debaixo da lei, ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Paulo tinha uma preocupação em saber o que essas pessoas pensam. E a partir do que elas pensam, como é que eu prego? A mensagem dele era uma mensagem muito contextualizada. Ele levava em consideração, tanto Jesus como Paulo, a capacidade dos ouvintes nisso aí. Quarto elemento que eu colocaria aqui, né? A desconsideração com a cultura e cosmovisão da cidade. Muitas vezes, meu querido, a forma do homem urbano enxergar e traduzir o mundo é completamente distinta daquele que procede de um ambiente provinciano e rural. A visão distinta vai desde a forma de lidar com a vida até em organizar o seu tempo, o seu universo simbólico, suas relações familiares, o mundo dos negócios, né? E isso é chamado em antropologia de cosmovisão. A cosmovisão muda de acordo com o ambiente e
com os pontos de referências que nós temos, né? A cultura de um homem é construída de acordo com o seu ambiente, sua influência social, a formação familiar. Quando pessoas de diversos universos diferentes se encontram, é possível que aconteça um choque cultural. E aí as pessoas precisam trabalhar os conceitos e opiniões distintas ali, né? Pensando sobre esse prisma, a gente pode indagar como isso deve influenciar a pastoral da igreja, a forma de ser igreja, a liturgia da igreja, os programas e atividades da igreja, a ação nossa como pastor, os horários dos nossos cultos, como adequar o pastor e a igreja com a sociologia da cidade, que ferramentas teológicas podem ser úteis para identificar e adequar o pastor com a comunidade urbana, tá? Eu queria concluir, voltando aqui à questão dessa adequação. Vou citar um texto de Lincoln, que ele diz o seguinte: tem uma teologia tão grande quanto o tamanho da cidade e um ministério tão específico como a próxima pessoa que você encontrar. Como citamos lá no início, o problema da igreja é que nós temos vivido na cidade com sociologia e ferramentas urbanas, mas com teologia rural. E, sintetizando mais uma vez a frase do Ray Beck, para concluir, ele diz: nós precisamos de uma teologia tão grande quanto a própria cidade e tão urbana quanto a nossa sociologia e a nossa missiologia. Que Deus abençoe. Se você achar interessante o conteúdo aí, você pode compartilhar isso com pessoas da sua igreja, com amigos, e isso pode ser multiplicado, esse conteúdo, e abençoar outras vidas. Só pegar o link aí e enviar para outras pessoas. Deus te abençoe, fique na paz.